O mistério de Roy Orbison. Finalmente resolvido e não é nada bom. Roy Orbison nasceu. Roy Kelton Orbison, na 23 de abril de 1936, em Vernon, Texas. A infância de Orbison foi marcada por dificuldades e determinação. Criado numa família da classe trabalhadora durante o final da Grande Depressão, Roy começou a interessar-se por música, tendo recebido a sua primeira guitarra aos 6 anos e atuando nas rádios locais aos 8, incentivado pelos pais a seguir a sua paixão. Roy encontrou consolo e força na música, um meio através do qual podia expressar emoções que muitas vezes eram silenciadas no dia a dia. As suas primeiras influências musicais incluíram lendas da música country, como Hank Williams, vocalistas pop como Bing Crosby e a sonoridade blues do gospel sulista. Após se mudar com a família para Wink, no Texas, Orbison continuou a desenvolver a sua identidade musical, acabando por formar a sua primeira banda, os Wink Westerners, ainda no liceu. Estes anos de formação melhoraram as suas capacidades de composição e presença em palco, lançando as bases para uma carreira inovadora. A grande oportunidade de Orbison surgiu no final da década de 1950, quando assinou com a Sun Records em Memphis, a mesma editora que lançou Elvis Presley, Johnny Cash e Jerry Lee Lewis. Embora os seus primeiros singles de rockabilly tenham tido um sucesso limitado, só quando assinou com a Monument Records no início dos anos 60, é que realmente encontrou a sua voz tanto literal como artisticamente. Sob a orientação do produtor Fred Foster, Orbison criou um som que misturava elementos de rock pop, música clássica e country, tudo isto em torno da sua poderosa voz de 3/8. O seu grande êxito, Only the Lonely, de 1960, preparou o terreno para uma série de baladas emocionantes que se tornaram a sua imagem de marca. Canções como Crying, Running, Scared, in Dreams e It's Over transmitiam uma sensação de desespero romântico e de vulnerabilidade crua praticamente inigualável na música contemporânea. O seu maior êxito, Oh, Pretty Woman, de 1964, demonstrou a sua capacidade de fundir a desilusão amorosa com a confiança, consolidando o seu estatuto de pioneiro da música e estrela internacional. O que diferenciava Roy Orbison não era apenas o poder da sua voz, mas também a sinceridade e a profundidade das suas letras. Numa época em que o rock and roll celebrava frequentemente a juventude despreocupada e a rebeldia, Orbison cantava sobre amores perdidos, solidão dolorosa e sonhos despedaçados. As suas canções ressoavam com o público de todo o mundo, que via na sua música um reflexo das suas próprias tristezas e esperanças. A sua aparência vestido de preto inexpressivo por detrás dos seus característicos óculos escuros aumentava o seu mistério, levando muitos a descrevê-lo como o Caruso do rock ou o Big O. Embora a sua popularidade tenha diminuído durante a década de 1970, Orbison nunca parou de gravar e de actuar. Uma notável retoma da sua carreira ocorreu na década de 1980, começando com uma nova geração de artistas a citá-lo como uma grande influência. Em 1987 foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame e no Composers Hall of Fame com Bruce Springsteen e Bob Dylan, a elogiá-lo como uma das maiores vozes que já honraram as ondas hertzianas. Na mesma década, Orbison também regressou ao estúdio de gravação e causou impacto com um dueto comovente e belamente arranjado, intitulado That Lovin' You Feelin' Again, gravado com a aclamada artista de country rock Emmylou Harris. A canção, com as suas harmonias exuberantes e interpretação rica em emoção, foi aclamada pela crítica e pelo público. Em 1981, ganhou o Grammy de Melhor Performance Country por um duo ou grupo com vocal, marcando um dos pontos altos da carreira de Orbison,
e reafirmando a sua posição como uma grande força na música americana. O prêmio foi particularmente significativo, pois simbolizou a sua bem-sucedida transição para os gêneros contemporâneos, mantendo-se fiel ao romantismo comovente, que definia os seus trabalhos anteriores. O ressurgimento de Orbison atingiu patamares ainda mais elevados no final da década de 1980, quando se tornou membro fundador de um dos supergrupos mais celebrados do rock, os Traveling Wilburys. Esta colaboração espontânea e repleta de estrelas reuniu alguns dos maiores nomes da história do rock, como Tom Petty e Bob Dylan, George Harrison e Jeff Lynne, bem como o próprio Orbison. O grupo formou-se quase por acaso quando os músicos se juntaram para gravar um lado B para Harrison e se aperceberam da sinergia mágica entre eles. Orbison adotou o pseudônimo Lefty Wilbury no grupo, uma brincadeira com as suas raízes musicais e o seu ídolo Lefty Frizzell. O álbum de estreia, Traveling Wilburys Volume 1, lançado em 1988, foi um sucesso de crítica e de público, recebendo elogios entusiásticos e revitalizando a carreira de Orbison à escala global. As suas contribuições para as harmonias e composições da banda trouxeram profundidade e calor ao som do grupo, e a sua prestação em faixas como Handle with Care lembrou ao mundo a sua excepcional capacidade vocal. Nesse mesmo ano, as imensas contribuições de Orbison para o mundo da música foram formalmente reconhecidas com uma das maiores honras da indústria, a sua entrada para o Rock and Roll Hall of Fame. No seu discurso de tomada de posse, Bruce Springsteen, que citava frequentemente Orbison como uma das suas maiores influências, prestou homenagem à voz única do cantor, descrevendo-a como a voz da dor. A homenagem não só reconheceu a profunda influência de Orbison na evolução do rock e da música pop, como também consolidou o seu legado como um dos artistas mais inovadores e emocionalmente impactantes do gênero. Apesar das muitas dificuldades pessoais e profissionais que enfrentou ao longo da sua vida, Orbison atingiu o auge do reconhecimento nos seus últimos anos, muito tempo depois da sua morte. Em dezembro de 1988, a influência de Orbison continuou a fazer-se sentir e celebrar. Em 2014, para celebrar o 25º aniversário do seu último álbum de estúdio, Mystery Girl, foi lançada uma edição de luxo do disco. Uma das inclusões mais comoventes e significativas foi uma demo inédita intitulada The Way Is Love. Esta faixa tornou-se especialmente tocante pelo facto de os filhos sobreviventes de Orbison, Wesley, Roy Jr. e Alex, terem ajudado a finalizá-la utilizando a gravação vocal original do seu pai. Com a ajuda dos produtores John Carter Cash e Jeff Lynne, a canção foi transformada numa homenagem refinada e de uma beleza comovente que uniu passado e presente, pai e filhos, legado e futuro. A inclusão de The Way Is Love proporcionou aos fãs um novo vislumbre da arte de Orbison e ofereceu uma lembrança comovente da intemporalidade da sua música. Em 1957, aos 21 anos, Roy Orbison casou com a sua namorada de adolescência, Claudette Frady, uma jovem de uma beleza estonteante que tinha apenas 16 anos na altura. O romance relâmpago entre eles floresceu rapidamente, e apesar da diferença de idades e dos desafios de uma carreira que estava apenas a começar a arrancar, Orbison estava profundamente apaixonado. Claudette tornou-se uma musa para Roy, inspirando várias das suas composições futuras. O seu relacionamento, como muitas histórias de amor juvenil, foi marcado tanto pela paixão como pela turbulência. Ainda assim, começaram a construir uma vida juntos, e desta união nasceram 3 filhos. Roy Dwayne Orbison, nascido em 1958. Anthony King Orbison, nascido em 1962. E o mais novo Wesley Orbison, nascido em 1965. Roy prezava muito a sua família e orgulhava-se da paternidade, mesmo com as exigências da carreira,
que o levavam frequentemente a digressões e gravações. A tragédia atingiu a família Orbison com uma força devastadora em junho de 1966, quando Claudette morreu num acidente de moto em Gallatin, Tennessee. Ela e Roy tinham se reconciliado recentemente após um período de separação e a sua morte súbita deixou emocionalmente devastado. A morte de Claudette criou um profundo vazio na vida de Orbison, tanto a nível pessoal como criativo. A perda da sua mulher não só o devastou emocionalmente, como também interrompeu a estabilidade que tinha conseguido construir em casa no meio da sua crescente fama. A sua morte seria, posteriormente, imortalizada na sua comovente canção Claudette, que, embora originalmente escrita como uma homenagem à sua vivacidade e beleza, adquiriu uma ressonância profundamente sombria nos anos seguintes. Como se uma tragédia dilacerante não bastasse. O destino desferiu outro golpe cruel apenas 2 anos depois, em setembro de 1968, enquanto Roy estava em Inglaterra a atuar os seus 2 filhos mais velhos. Roy DeWayne e Anthony King morreram num incêndio na sua casa em Hendersonville, Tennessee. As chamas consumiram por completo a propriedade, e embora o filho mais novo de Roy Wesley tenha sobrevivido por estar na altura em casa dos avós, a perda dos outros 2 filhos foi quase insuportável. A dor, inimaginável. Roy Orbison, um homem conhecido pelas suas baladas emotivas e melancólicas, via-se agora a viver a própria dor sobre a qual tantas vezes cantava. Seu luto era profundo, e durante algum tempo afastou-se dos holofotes lutando para lidar com as catástrofes consecutivas que devastaram a sua família. No meio deste mar de perdas, um novo capítulo começou quando Roy Orbison conheceu Barbara Jacobs, uma executiva musical nascida na Alemanha durante uma viagem ao Reino Unido. A ligação entre eles foi imediata e profundamente curativa para Roy. Os 2 casaram-se a 25 de março de 1969, marcando um ponto de viragem na sua vida pessoal. Bárbara tornou-se uma presença estabilizadora e acolhedora para ele. Ela não só ofereceu apoio emocional, como também desempenhou um papel ativo na gestão da carreira dele, principalmente nos últimos anos. A parceria entre ambos foi pautada pela devoção e respeito mútuo, perdurando pelos altos e baixos do retomar da sua carreira na década de 1980. Juntos, Roy e Barbara tiveram 2 filhos. Roy Kelton Orbison Jr., nascido em 1970, que mais tarde seguiria os passos do pai e se envolveria na indústria musical, e Alexander Alex Orbison, nascido em 1975, que se tornou também fundamental na preservação e promoção do legado do pai após a sua morte. Barbara permaneceu ao lado de Roy até o seu prematuro falecimento em 1988. Mais tarde, dedicou a sua vida a manter viva a sua memória e a sua música, supervisionando os lançamentos póstumos, gerindo o seu espólio e assegurando que o mundo nunca se esqueceria do homem, por detrás dos óculos escuros e da voz operática arrebatadora. No meio de todas as provações, a vida pessoal de Roy Orbison foi marcada por uma profunda mistura de amor, perda, resiliência e legado. Uma história tão emocionante e inesquecível como a música que deixou. Durante décadas, os fãs de Roy Orbison, uma das vozes mais enigmáticas e espantosamente talentosas da história do rock and roll, intrigaram-se com as estranhas contradições da sua vida, as tragédias que pareciam persegui-lo e a presença quase fantasmagórica que projetava apesar da fama. Com os seus cabelos negros como azeviche e óculos escuros, que usava até mesmo em palco, e uma voz que atingia os oitavos, com uma vulnerabilidade emocional. Crua Orbison parecia uma ferida aberta escondida à vista de todos. No entanto, sempre houve um ar de mistério, que envolvia a sua persona, as suas lutas pessoais, e sobretudo a profunda tristeza que parecia emanar da sua música,
Durante anos, as pessoas especularam sobre o que realmente se escondia por detrás da imagem icônica. Seria apenas uma perda pessoal, sensibilidade, artística ou algo mais sombrio. Agora, após anos de especulação, biografias de investigação, cartas pessoais descobertas e entrevistas com aqueles que lhe são mais próximos, o véu foi finalmente levantado. Mas em vez de trazer paz de espírito à verdade que emergiu, revelou-se profundamente perturbadora e não se ajusta confortavelmente à memória romantizada que muitos tinham do gentil trovador. No cerne do mistério reside a questão de saber por que razão a vida de Orbison foi marcada por tamanha angústia persistente e por que razão a sua música parecia tantas vezes prever ou refletir essa dor antes mesmo de ela ocorrer. Muitos atribuem-no à coincidência ou ao clássico clichê do artista atormentado. Mas fontes próximas de Orbison, incluindo membros da sua equipa de gestão inicial e alguns familiares distantes, revelaram que sofria de um trauma psicológico intenso e não tratado que remontava à sua infância. Um trauma que não só mascarou, como também transformou em arte mesmo enquanto o consumia silenciosamente por dentro. Talvez o mais perturbador seja que as pesquisas e entrevistas recentes sugerem que a sua voz icônica e transcendental pode ter tido um preço terrível. De acordo com documentos descobertos nos primeiros registros médicos de Orbison, este submeteu-se a uma série de cirurgias experimentais aos seios nasais quando era adolescente para corrigir um problema respiratório crônico. Alguns acreditam agora que estes procedimentos realizados numa época em que a ética médica era no mínimo duvidosa podem ter alterado inadvertidamente a sua estrutura vocal, resultando na extensão vocal única quase operática que o tornou famoso. Embora isto tenha dado ao mundo algumas das canções mais emocionantes de sempre, como Crying e Only the Lonely, também o deixou com dores crônicas, enxaquecas e sequelas permanentes, que podem ter contribuído para o seu caráter recluso. Para aumentar o mistério, a vida pessoal de Roy ficou marcada por uma tragédia quase shakespeariana. A sua primeira mulher, Claudette, morreu num terrível acidente de moto em 1966. Apenas 2 anos depois, um incêndio na sua casa em Hendersonville, Tennessee, ceifou a vida a 2 dos seus filhos pequenos enquanto estava em digressão. Os fãs sempre admiraram a capacidade de Orbison continuar a trabalhar perante perdas tão inimagináveis, interpretando a sua postura estoica como um símbolo de força. Mas novas revelações dos seus diários pessoais, que foram agora parcialmente publicados, pintam um quadro muito mais sombrio. Estava emocionalmente destruído fortemente, dependente de medicação controlada para lidar com a situação. E por vezes chegou a ponderar abandonar de vez a indústria musical ou, pior, tirar a própria vida. Talvez o mais perturbador seja perceber que o regresso de Orbison, no final da década de 1980, pouco antes da sua morte súbita, em 1988 não foi o regresso triunfal à felicidade que aparentava ser. Embora o seu envolvimento com os Traveling Wilburys e o álbum Mystery Girl o tenham trazido de volta para a ribalta, pessoas próximas afirmam que sofria de exaustão extrema, problemas cardíacos não tratados e os efeitos a longo prazo do estresse e do luto. Apesar das suas sorridentes aparições públicas e da renovada aclamação da crítica, Orbison estava a viver por um fio e ele sabia disso. A sua morte por ataque cardíaco aos 52 anos chocou o mundo. Mas para aqueles que realmente o conheciam, foi a conclusão trágica de uma vida que se vinha a desmoronar lentamente. No final, o mistério de Roy Orbison foi finalmente resolvido, mas a realidade não é feita de lendas reconfortantes. É a história de um homem que deu ao mundo a sua alma em forma de canção, mesmo enquanto a sua própria alma se despedaçava lentamente. A voz poderosa, os olhos sombrios por detrás dos óculos de sol. As letras repletas de saudade e perda. Tudo isto não foi apenas uma escolha artística. Eram pedidos de ajuda que se repercutiam através de décadas e que só agora são plenamente compreendidos.